desde fins do século XVIII no Brasil colonial. O declínio do minério e a pesada tributação imposta pela coroa imperial aumentaram a insatisfação social e geraram ideais de revolução, sucedendo revoltas e contestação. Mais tarde, o acordo comercial entre Inglaterra e Portugal contrariou o bloqueio continental. Em represália, as tropas napoleônicas invadiram as terras lusitanas. Para resolver tudo isso, a família real portuguesa agora fugia para a colônia, escoltada pela marinha inglesa. Fez-se então o Império Luso-Brasileiro, de Lisboa para o Rio de Janeiro, sob a pressão de em Portugal ser deposto. Dom João VI voltou para Lisboa num tumultuado retorno, obedecendo ao pai, mas contrariando as ordens mais veementes. Dom Pedro assumiu o compromisso de ficar no país publicamente. Com o título de Dom Pedro I, tornou-se imperador, tendo a ajuda de José Bonifácio, a independência proclamou. Com a pompa de um monarca europeu, elaborou as constituições, e pelo tortuoso caminho da autonomia o país andou sob pressões. O povo brasileiro achou que somente os portugueses Dom Pedro privilegiou. E anos depois, em nome de seu filho Pedro de Alcântara, ele abdicou. O trono estando seguro, ele pôde retornar a Lisboa. O objetivo era não perder em Portugal a coroa. No período regencial, a cabanagem, a sabinada, a balaiada e a farroupilha, o filho com o golpe da maioridade fez-se imperador numa jogada de manilha. Mas no final do século XIX, a fragilidade do governo imperial era evidente. Com a guerra do Paraguai e conflitos internos, havia brasileiros descontentes. À frente do golpe, Marechal Deodoro da Fonseca invadiu o primeiro regimento do exército sem resistência. A República foi proclamada em tons festivos, transformando as províncias do Brasil em estados federativos. Dom Pedro II, que já estava doente, foi exilado. Assim um novo Brasil tinha se consolidado. Luta por poder e dominação, uma disputa sem igual. A coroa portuguesa travando um combate pela posse imperial. Luta por poder e dominação, uma disputa sem igual. A coroa portuguesa travando um combate pela posse imperial.